Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. A realização de um sonho começa por cada um de nós acreditar que esse sonho é possível. Acreditar que a capacidade de transformar a vida e crescer só depende de nós, das nossas escolhas. Ao saber escolher, quem se transforma é você. E a educação é a escolha mais importante de todas. É a escolha que pode transformar nossas vidas. Vestibular Unificado Finca e Metropolitana 2023.2. A transformação que você precisa começa agora. Inscrições vestefinca2023.com.br. Olá, seja bem-vindo ao programa Sala de Opinião. No programa de hoje vou entrevistar o Dr. Antônio Ítalo Hardman, que é advogado e também professor do curso de Direito aqui da Faculdade Metropolitana. Nosso tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia da Liberdade de Pensamento e dali a gente vai entrar ali no viés mais jurídico voltado também para a liberdade de expressão. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado, professor. Agradeço a disponibilidade, muito obrigado também pela presença e também nesse dia tão importante para falarmos sobre um tema, uma pauta jurídica tão interessante. Beleza, liberdade de pensamento. O pensamento está dentro da nossa cabeça, a gente não precisa falar ele, mas ele está funcionando aqui dentro. E o que o senhor pensa sobre essa questão da liberdade de pensamento? Todo mundo, de certa maneira, tem uma visão sobre algo, tem um conhecimento sobre uma determinada crença, religião, política, em todo. É natural a todo ser humano ter o seu posicionamento e nós construímos esse posicionamento por toda a nossa vida. O direito, ele tenta proteger para que este uso da liberdade de pensamento, esse uso dessa base conceitual, ela seja, acima de tudo, tomada sob o viés do Estado Democrático de Direito e principalmente na liberdade que se dá quanto a outro pensamento, e aí que vem quanto também às posições contrapostas. Eu quero dizer com isso, quanto aos pensamentos que vão contra aquilo que a gente defende. Tem um autor que eu gosto muito, que não é um autor jurídico, escreveu um grande livro que, digamos, fala muito sobre uma sociedade um pouco complicada quanto ao autoritarismo, que é o George Orwell, e ele dizia que liberdade de expressão é justamente a possibilidade de falar, defender aquilo que as pessoas não vão gostar de escutar. E é um pouco isso no direito também. O direito se baseia, e o Estado Democrático de Direito, as constituições modernas, elas se baseiam numa tentativa de colocar a liberdade de expressão como um direito máximo, colocado ali na sua primazia. Só que nenhum direito é absoluto. E também o mesmo com a liberdade de expressão. A partir do momento que, por exemplo, essa liberdade ela extrapola a quebra, por exemplo, quanto a danos morais, a danos propriamente até materiais, temos aqui um limite a ser colocado. E a própria Constituição faz isso. A própria Constituição, quando cita no artigo 5º a liberdade de expressão, ela coloca, sendo vedado o anonimato. Eu posso me utilizar, eu tenho uma liberdade, acima de tudo, em primeiro momento, mas já há uma limitação na própria lei quanto ao uso dessa liberdade de expressão. Beleza. Como é que o senhor daria o conceito legal sobre o que seria liberdade de expressão? Acima de tudo,
a possibilidade de exprimir ideias e exprimir posições políticas, religiosas, filosóficas e, por outro lado, ter a possibilidade de que o Estado não vai atuar contra isso. A gente chama que a liberdade de expressão é um direito de primeira dimensão ou primeira geração. Uma certa gradação no direito. Nas primeiras conversas em introdução ao direito, a gente já conversa sobre essas primeiras dimensões, primeira, segunda, terceira dimensão. E nessa primeira dimensão estão os direitos de proteção contra a atuação estatal. Sim. A liberdade de expressão ela foi criada justamente nesse contexto. Eu preciso de uma determinada liberdade a ser utilizada, acima de tudo, contra as adversidades, contra o uso autoritário, por exemplo, do Estado. Dado o contexto histórico, estávamos olhando a época ainda do absolutismo, ali sobre o Estado grande. Então a liberdade de expressão é tomada, acima de tudo, como uma liberdade de proteção. Aí vem o outro nível. Hoje, no direito contemporâneo, nós observamos também a liberdade de expressão como aquela tomada sob a possibilidade não só de defesa do indivíduo, então o indivíduo tem o direito de exercer as suas opiniões filosóficas, políticas, religiosas, como também no espaço da rede social também há uma defesa para que ele possa exprimir esse direito da maneira mais livre possível. De certo modo, mais uma vez, não de modo absoluto. Sim. Então, esse é o principal, inclusive, é a principal pauta de hoje. Até onde podemos, por exemplo, colocar nosso comentário numa determinada rede social, numa determinada foto do Instagram, em determinado comentário do Twitter, e isso gerar um determinado dano a uma outra pessoa e como o direito se posiciona. Essa é a fronteira de que hoje os juristas ainda se colocam em perguntas sobre. Mas, acima de tudo, professor, é um direito de proteção. Então, um direito que se dá a proteção contra, acima de tudo, a atuação estatal para a expressão de ideias, noções filosóficas, políticas e religiosas. Beleza. Você colocou 3 grandes centros aí, político, religioso e filosófico. Isso, né? E não é por menos. São 3 monstros conceituais aí. Dentro dessa ideia da liberdade de expressão política, até que ponto uma pessoa pode expressar-se a favor ou contra uma política? Perfeito. Por que eu falei justamente desses 3 pontos? A gente ainda tem outros aí, o futebol é um problema. Com certeza. Aquela velha máxima, a gente não comenta sobre determinados temas, religião, política, futebol. Mas no direito não. A proteção que se dá quanto à liberdade de expressão, principalmente nesses âmbitos, nesses 3 âmbitos, se dá porque estão interligados diretamente com os chamados direitos da personalidade. Sim. Então, de certa forma, o entendimento do direito é de que, a partir do momento que nós temos a possibilidade de expressar nossa posição religiosa, filosófica e política, nós temos também a exaltação da personalidade do sujeito. E aí que está a necessidade de proteção quanto a esses patamares. Quem sabe o futebol aí, logo não entre também nessa linha, né? Mas o ponto principal, se eu consigo exercer, então, essas liberdades, eu consigo exercer a minha personalidade. Então, é algo intrínseco ao ser humano. A grande problemática é que, principalmente em relação à política, nós temos todos os problemas relacionados tanto aos posicionamentos, que às vezes ficam um pouco mais ferrenhos, religião também que se diga, mas a política é muito, talvez, presente na vida das pessoas, e por esse modo ela gera maiores problemas. Como eu disse no começo... Maiores problemas no sentido jurídico. Exatamente. Então, digamos, hoje em dia o grande viés quanto à política é esse da liberdade de expressão, ser a possibilidade de falar aquilo que as pessoas não querem ouvir. E na política as pessoas confundem, infelizmente. Então, a defesa, por exemplo, de uma pauta política, às vezes parece tornar-se uma defesa sobre uma pauta pessoal. A liberdade de expressão, ela não olha para essa pessoalidade da defesa. Sim. Ela olha para a defesa em si. Um contexto, né? A partir do momento em que essa defesa ela é pessoal, o uso dessa liberdade de expressão, ela extrapola esse patamar generalista, ela pode gerar danos. Então, vamos dizer, de modo exemplificando, se para defender, por exemplo, o posicionamento político
a que estou aderindo. Eu preciso, por exemplo, gerar um crime de injúria, calúnia ou difamação contra uma outra pessoa, minha liberdade de expressão ela não está sendo utilizada de modo devido. Se para necessariamente defender um posicionamento político, eu indico um crime que é inexistente, ali há um extrapolamento que cabe inclusive ao direito penal discutir sobre as possibilidades de reparação. Se contar a possibilidade de reparação, mesmo que não exista crime, possibilidade de reparação civil, caso exista aqui uma quebra quanto aos direitos do outro. Agora, esse é o ponto principal. Tá. Se eu posso me utilizar do meu direito político para exprimir do meu direito fundamental à liberdade de expressão para exercer meu posicionamento político, mas eu não posso exercê-lo para quebrar os direitos de outra pessoa. A gente sabe que dentro do direito a gente tem diversas linhas de pensamento, de raciocínio. Um é direito filosófico, outro não sei o que lá, outro é voltado para ideologia. E a gente sabe que a política também tem isso. Sim, né? sim. Cada partido ele tem uma ideologia, cada partido tem a sua forma de pensar. Sim, sim. Pensando na prática do advogado, tá certo? Você vai defender uma determinada situação de um partido A que fez a utilização da liberdade de expressão, mas que para ele tá tudo ok. Estou só exercendo a minha liberdade. Agora para o outro, não. Como é que fica o entendimento dos juristas frente a essa diferença de ideologia partidária e os seus conceitos de liberdade de expressão? Perfeito. O outro problema dentro do direito. Os entendimentos mudam com uma certa frequência muito interessante. Por exemplo, a nossa grande visão hoje sobre os limites da liberdade de expressão se dá principalmente sobre um determinado viés jurídico estrito. Por exemplo, se eu uso da minha liberdade de expressão com anonimato, por si só eu já estou quebrando com a norma constitucional. Sim. Outro viés é quando eu olho para a discussão envolvendo, por exemplo, discurso de ódio. Sim. Então, se eu me utilizo daquela liberdade de expressão para incitar a população, incitar a um discurso, por exemplo, racista, eu estou necessariamente extrapolando dos meus limites. E isso para qualquer jurista... Isso é patente. Patente, então, bateu. Digamos, quanto a esses dois patamares, se eu quebro com a legalidade em si, o que está estabelecido em lei por si só, e se eu quebro com essa base gerada em relação ao discurso de ódio, já não há mais essa proteção a ser colocada para esse discurso. Agora, por outro lado, aí vem quanto às minúcias. Vem o trabalho do advogado. O trabalho do advogado. Que a gente vai abordar um pouquinho no próximo bloco. Não, sai daí. A realização de um sonho começa por cada um de nós acreditar que esse sonho é possível. Acreditar que a capacidade de transformar a vida e crescer só depende de nós, das nossas escolhas. Ao saber escolher, quem se transforma é você. E a educação é a escolha mais importante de todas. É a escolha que pode transformar nossas vidas. Vestibular Unificado Finca e Metropolitana 2023.2. A transformação que você precisa começa agora. Inscrições vestefinca2023.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos para mais um bloco do programa Sala de Opinião, onde eu estou tendo a honra de entrevistar o Dr. Antônio Ítalo Hardman,
que é advogado e atua também como professor no curso de Direito da Faculdade Metropolitana. A gente está aqui num bate-papo voltado para o Dia da Liberdade de Pensamento e a gente está pegando que essa forma, como a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão se comunicam. Porque o ato de pensar, cada um tem sua forma. Sim. Alguns doentios, outros não, mas o ato de se expressar, ele é um problema. Verdade. Para alguns, para outros nem tanto. No bloco anterior, eu terminei aqui com uma pergunta sobre a questão, dentro de um viés ideológico, partidário, a gente estava falando sobre a questão política, essa liberdade de expressões políticas, e aí ele entrou nos conceitos onde o advogado trabalha em cima dessa liberdade de expressão. Exato. Conclua seu raciocínio, doutor. É isso, professor. Então, primeiro momento, a quebra da legalidade em si ela já não é guarnecida. Sim. Por outro lado, o discurso de ódio também, mas aí cabe entrar em algumas outras minúcias, principalmente em períodos eleitorais, por exemplo. A legislação eleitoral ela é muito específica quanto também a limites durante o período eleitoral, e iniciado o período eleitoral temos também uma série de restrições colocadas pelo Código Eleitoral, pela Sim. legislação eleitoral em si, quanto a determinados usos e da propagação de ideias. Isso hoje é muito problemático, principalmente nas redes sociais. Sim. Então, o que hoje se percebe dentro tanto da jurisprudência quanto da produção doutrinária é de que esse uso da liberdade de expressão ele também não pode ser utilizado de maneira ali a uma captação ilegal do seu eleitorado. O que seria essa captação ilegal do eleitorado? O principal ponto hoje, uma palavra que o termo parece ser novo, mas não é tanto assim, que são as fake news. Sim. Então, seria, por exemplo, a possibilidade de observar-se aqui uma determinada ideia que é propagada, e essa propagação de ideia ela tem até a possibilidade de arrecadar eleitores, Sim. mas ela termina fazendo essa arrecadação ilegal. Vem um outro ponto, mas o que é verdade? Isso. Esse é um viés que a gente sabe um pouco do direito, mas de certa forma discutido dentro da filosofia, que é chamada pós-verdade. Sim. Hoje há uma crescente de que, não hoje, desde a década de 70, de que nós não procuramos mais os fatos, a gente procura de que a nossa crença seja meramente ali exaltada, seja meramente confirmada. Então, a gente muitas das vezes não quer ver a coisa como ela é. A gente quer simplesmente receber uma notícia que diga, poxa, estou certo. Que é muito bom, nos faz bem saber que alimenta o nosso certo. ego, né? Alimenta o nosso ego. Esse é hoje um ponto a ser discutido, quanto esse limite também o uso da chamada pós-verdade. As pessoas hoje têm uma tendência, principalmente com as redes sociais, de fazer essa tentativa de não olhar o fato, mas olhar, acima de tudo, a confirmação de suas próprias crenças. Eu tenho 3 linhas de perguntas aqui, vou pegar por ordem essa daí, mas a gente vai voltar a alguns termos que o senhor falou aí, tá? Nessa primeira, a gente tem essa questão do fake news, e a gente vê muito que são notícias. Sim. E nessas notícias que a gente vê geralmente na internet, tem o nome de alguém. Sim. Tecnicamente, a liberdade de expressão não diz que está certo, porque a sim. informação veio e não está anônima. Sim, com certeza. Por que o fake news, então? O ponto principal da fake news é em relação à forma como aquela determinada ideia vai ser propagada e, principalmente, com a base daquela ideia propagada. Sim. Então, digamos, ainda que eu possa exercer a minha liberdade de expressão e até a liberdade contraposta. Sim. Imagina que, por exemplo, nós temos uma ideia majoritária, eu não concordo com aquela ideia majoritária, eu gero a minha liberdade de ali me contrapor àquela ideia. O que eu não posso necessariamente é exercer a quebra quanto ao fato ali colocado. Então, vamos dizer, gerar, por exemplo, eu acho que isso está no cerne da fake news, gerar fatos que nunca existiram. Então, Esse é o problema. Esse é o problema principal. Não quanto, por exemplo, hoje em dia se debate muito sobre o Supremo Tribunal Federal. Professor, eu posso me contrapor às ideias do maior tribunal do Brasil? Você deve, porque necessariamente a liberdade de expressão ela foi criada uma proteção do indivíduo contra a atuação do Estado. Sim. Isso é básico. Agora, o que é que eu não posso? Necessariamente gerar ideias ou gerar fatos aqui que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Então, esse é talvez o maior problema que hoje em dia existe com a fake news. O segundo problema é a verificação.
Sim. Alguns portais, hoje o jornalismo se coloca com também esse problema, como fazer a verificação dos fatos e divulgar a verificação, é uma outra situação a ser conduzida. E a terceira, e talvez a mais problemática, é a seguinte: uma vez que foi divulgado, não volta mais atrás. Então, uma vez que a gente ainda no direito fala, mas a reparação civil, a possibilidade de punição penal, mas não volta mais, não tem como. O que foi dito, foi dito. Foi dito. Nosso direito da base, inclusive a Constituição, quanto ao direito de resposta. Sim. Então, aquele direito, ele precisa ser exercido e colocado nas mesmas bases em que a informação foi divulgada. Mas, venhamos e convenhamos, nunca vai... A massa nunca considera nunca será como... a mesma coisa. Nunca complicado. será a mesma coisa. A pessoa tem que ter uma credibilidade muito boa para que alcance pelo menos mais de 50% concordar de que aquilo ali está errado. E olhe lá. Dentro desse viés do fake news, a gente pega um outro termo que você utilizou, que é a questão de crimes de ódio. Isso, exatamente. Legalmente, o que seria crimes de ódio? Perfeito. A grande construção desse termo veio, inclusive, de um caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi decidido ali nos anos 2000, que é o caso Elvanger. O Elvanger, ele era um editor, ele fez ali, apesar do nome, ele é brasileiro, ele era brasileiro, infelizmente já faleceu. E aí ele começou a fazer uma série de livros negando o Holocausto. Então, para ele, o Holocausto nunca tinha ocorrido. Rememorando a morte dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, judeus e outras etnias durante a Segunda Guerra Mundial. E ele começou a propagar isso através de determinados livros. E, em primeiro momento, foi colocado de que ele estava no discurso de ódio, em primeiro momento, de que ele estava quebrando, principalmente com patamares em relação a racismo, e isso foi conduzido para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, numa discussão muito acirrada, não chegou em primeiro momento e disse: o Elvanger aqui está fazendo discurso de ódio. Depois de uma discussão, um voto que foi contraposto, o voto do ministro Marco Aurélio, que ele, inclusive, defendeu que o Elvanger deveria tinha possibilidade de, com a sua liberdade de expressão, editar aqueles livros. Porque ele tinha possibilidade de dar a sua ideia diferenciada ao que é majoritário. Só que a posição do Supremo Tribunal Federal, o ministro relator Maurício Correia, foi no sentido de que ali existia discurso de ódio porque existia, acima de tudo, uma tentativa de minorizar o sofrimento que os judeus passaram durante a Segunda Guerra Mundial. E dado também o contexto que já existe um antissemitismo em sociedade. Então, dada essa base, o discurso de ódio nada mais o crime relacionado a isso, é aquele em que eu tento, acima de tudo, minorizar a história de uma determinada etnia, minorizar a história de uma determinada raça e, por último, de certa maneira, exercer a eliminação daquela determinada etnia, daquela determinada raça. Hoje em dia, inclusive, para fins da nossa lei do racismo, a Lei 7.716, esse racismo é, inclusive, social. Então, ele abrange não só o racismo observado sobre uma etnia conduzida pelo sangue, por assim dizer, mas também um racismo social. Então, é bem abrangente, mas, de modo bem simples, aquele em que eu tento, através das minhas ideias, não só minorizar aquela determinada raça, mas eliminá-la. Isso, acima de tudo, é visto como discurso de ódio, que não é admitido. Discurso de ódio não é admitido por esse padrão que foi dado pelo Supremo Tribunal, minorizar etnias, etc. Mas a gente vê que muitas vezes o discurso de ódio ou o crime de ódio, ele também tem uma conotação, vamos dizer assim, mais social do que legal. Exatamente. Até que ponto, legalmente, esses tabus criados pela sociedade enquadram determinada expressão como um crime de ódio? Hoje, por exemplo, há uma alteração recente, uma discussão recente no Supremo Tribunal Federal se dá quanto a, por exemplo, a homofobia. Então, era algo que nós não observávamos dentro dessa estrutura da lei do racismo e nem da estrutura do discurso de ódio. Então, a partir do momento que eu uso de um determinado discurso homofóbico, em regra geral, anteriormente não era visto sobre esse viés, não era visto sobre o viés da lei do racismo, que é inclusive muito forte. Lembramos aqui que racismo é aquele em que o crime se coloca aqui inafiançável, então
há um certo rigor da lei em relação ao racismo. A mudança que temos em torno dessa noção do racismo social é justamente de observar de que quando em sociedade uma determinada minoria ela é colocada, ela é estimulada aqui a colocar-se de maneira minorizada quanto a outros, ou ali recebe algum tipo de preconceito, ela pode receber a proteção da lei do racismo. O que aconteceu agora com o discurso homofóbico. Agora, ponto principal, Ítalo, e os limites, até onde temos um discurso de ódio à liberdade de expressão. Mais uma vez, é principalmente quanto à finalidade desse discurso. Nós temos, por exemplo, pessoas que criticam um determinado posicionamento, ou então criticam um determinado viés, seja por um caractere religioso, por exemplo, filosófico. Sim. E vamos lembrar, a nossa liberdade de expressão ela se baseia, acima de tudo, na proteção que se dá ao nosso pensamento filosófico, político, religioso. O que eu não posso admitir, em certa maneira? A tentativa de eliminação daquele posicionamento, de extinção. A partir do momento que eu uso desse discurso para tentar gerar essa eliminação, eu já tenho aqui uma fronteira que foi ultrapassada e que não voltamos mais. Exato. Beleza, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta entrevistando o Dr. Ítalo Hardman. Não sai daí. A realização de um sonho começa por cada um de nós acreditar que esse sonho é possível. Acreditar que a capacidade de transformar a vida e crescer só depende de nós, das nossas escolhas. Ao saber escolher, quem se transforma é você. E a educação é a escolha mais importante de todas. É a escolha que pode transformar nossas vidas. Vestibular Unificado Finca e Metropolitana 2023.2. A transformação que você precisa começa agora. Inscrições vestefinca2023.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Sala de Opinião de hoje, falando sobre o Dia da Liberdade de Pensamento, e também estamos aqui entrevistando o Dr. Ítalo Hardman, que é advogado e professor do curso de Direito aqui da Faculdade Metropolitana. A gente está pegando esse tema, liberdade de pensamento, e colocando dentro de um viés de liberdade de expressão. A gente trabalhamos 2 blocos aí, e para você que está em casa que já perdeu esses blocos, só entrar no nosso canal do YouTube e assistir essa entrevista que vai estar lá, pronto para você pegar esses 2 blocos, onde esse monstro, perdão da palavra, vamos, eu estou usando minha expressões de expressão para tal. Elogiar é totalmente admitido. Esse monstro falando um pouco do direito da liberdade de expressão. Bom, nos últimos blocos a gente falou um pouquinho sobre os conceitos, algumas aplicações, mas esses últimos blocos voltados para essa questão política, e no bloco anterior a gente terminou vendo essa questão de como a sociedade coloca dentro das suas minorias e a aplicação dentro da lei. Beleza, a gente viu que a liberdade de expressão ela está dentro de 3 pressupostos, né? Político, religioso, filosófico. E aí muitas pessoas têm, na verdade, por uma questão educacional mesmo, não entende exatamente essa parte filosófica. O que seria liberdade de expressão filosófica? Quanto, acima de tudo, os pensamentos são criados em relação à sociedade, por exemplo. Então, temos, por exemplo,
uma visão de sociedade que observa, por exemplo, a gente sempre olha também sobre o caractere filosófico, a necessidade também de desenvolvimento do ensino, desenvolvimento das aptidões educacionais, muitas vezes conduzem a uma melhor percepção da sua noção filosófica de sociedade, mas todo mundo, mesmo que não saiba que tem uma percepção sobre sociedade, tem uma percepção sobre qual é a sua sociedade perfeita. Então, de certa maneira, essa noção, ela se baseia numa percepção da liberdade de expressão filosófica. Por exemplo, quando eu chego em sala de aula, por exemplo, por uma certa maneira, e tento ali demonstrar que uma sociedade bem feita seria a sociedade baseada na educação, que é uma das percepções que nós estimulamos aqui, de realmente construção da vida através do estudo, de certa maneira eu estou defendendo uma posição filosófica. E essa posição, por mais que pareça que não, ela sempre está muito intrínseca na percepção de cada pessoa. Hoje em dia, por exemplo, alguém pode ter uma noção de vida que talvez não leve a educação como primeiro patamar, prioridade, mas ainda assim ela deve ser defendida. Então, ao lado da política que a gente comentou tanto agora e ao lado da religião, essa percepção também de vida, ela precisa ser, de certa maneira, protegida. E aqui ela também termina por sair por outros subtemas. Exemplo, em relação ao direito à vida. Então, essa noção filosófica, ela também vai terminar por conduzir a percepções sobre, por exemplo, se a pessoa concorda ou não com uma prática como a eutanásia. Sim. Tema outro espinhoso, se a pessoa concorda ou não com o aborto. Então, essa noção filosófica, mais uma vez ressalto, ela é protegida constitucionalmente. Então, eu posso não concordar com a prática aborto, mas eu tenho que respeitar a posição contraposta de quem aceita a prática de aborto. Eu posso não aceitar a eutanásia, por uma percepção de vida, por uma percepção de sociedade, mas eu tenho que aceitar a posição contraposta que ali se coloca. Professor, então quer dizer que eu tenho que aceitar aquilo, eu tenho que trazer aqui uma certa diminuição do meu pensamento? Não necessariamente. Eu tenho que pelo menos dar a possibilidade de que aquela outra pessoa fale sobre aquilo, porque senão volta de novo aquele ponto do discurso de ódio, que é a eliminação daqueles que pensam diferente ou a eliminação de uma determinada posição. Bom, não vou entrar nos que o senhor falou, aborto, não vou entrar no eutanásia, que esses aí são temas que dá um programa aqui tranquilo, só sobre isso, só o viés jurídico sobre isso, né? Certeza. Mas dentro dessa ideia de que a forma como a gente pensa, a gente não vê que algumas coisas que o Estado determina já não são... Como eu posso colocar? Por exemplo, eu não considero, no exemplo, tá certo? Outra vibe. O Estado impõe que para receber, por exemplo, Bolsa Família, a família tem que matricular os filhos na escola. Perfeito. Mas ele não acredita que a educação seja algo transformador na vida daquela criança. Claro. Como é que fica quanto a isso? Fica? Isso. Outro principal que a gente olha nós estamos em um Estado democrático de direito, mas, mais uma vez, nós temos direitos de utilização contra a quebra da nossa legalidade, quanto à quebra feita, inclusive, pelo próprio Estado. A gente sempre costuma pensar no viés de que o cidadão quebra, é o cidadão que quebra com o direito. Mas nada impede que também o Estado quebre com a própria legalidade. Para tanto que nós temos instrumentos ali tomados para essa proteção. Exemplarmente, a gente pode se utilizar de determinados tipos de remédios jurídicos para proteção ao nosso direito, à nossa expressão e justamente contra o próprio Estado. Então esse, digamos, o patamar de que a gente não pode esquecer. Quando o Estado necessariamente termina por usar da sua atuação, e uma atuação de que foi colocada pelo cidadão. Sim. Se ele termina por quebrar com esses determinados limites, ele também precisa ser ali colocado, digamos, no banco dos réus. É para tanto que eu sempre digo,
nós temos que muito bem lembrar dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos vereadores, porque são eles que vão necessariamente conduzir esse debate através do púlpito das casas legislativas. Então, nós temos uma democracia que ela é misturada, temos a utilização de uma democracia direta, um plebiscito, um referendo, quando nós estamos ali utilizando de fato o nosso caractere democrático, o voto, mas também essa democracia indireta, em que nos utilizamos dos nossos representantes para ali colocar o Estado também no seu ponto de questionamento. Então, acima de tudo, quando uma política estatal, por exemplo, uma política social, ela se coloca como indevida, há necessidade de se utilizar destes meios. Por que não podemos nos utilizar da quebra do próprio Estado Democrático de Direito? Então, digamos, nós não podemos, para contestar essa atuação do Estado, realmente conduzir um discurso de quebra do Estado por si só. Alguns até defendem, alguns até vão nessa linha, mas há também essa limitação quanto a essa contestação do Estado. Logicamente, o Estado Democrático de Direito é colocado como um patamar que a gente padrão. Não pode, padrão, não podemos bora fugir não, porque senão perde o freio. Dá problema. A gente não controla, esse negócio de liberdade de expressão e livre-arbítrio, ferra tudo. Exatamente. Que é uma temática bem interessante. Bora a gente falar um pouquinho agora sobre a liberdade de expressão religiosa, né? Perfeito. Tá, solta o religioso. Não vou entrar dentro de um viés para não ter nada aqui, entendeu? Problema. Mas o que a gente tem mais de exemplo dessa liberdade de expressão religiosa Perfeito. que a gente vê hoje no dia a dia? Desde a nossa primeira Constituição republicana, nós já tivemos uma Constituição Imperial, ela tinha uma religião estatal. Então, tínhamos ali o catolicismo colocado como religião oficial do Brasil. Desde a nossa primeira Constituição republicana, não temos mais, temos o chamado Estado laico. E o que significa o Estado laico acima de tudo? Aquele em que o Estado não escolhe uma religião, mas respeita todas as religiões. Estado laico não quer dizer necessariamente um Estado não religioso. É tanto que até hoje, quando a gente abre a nossa Constituição, está lá no preâmbulo sob a proteção de Deus. E isso é guarnecido constitucionalmente, porque aqui nós observamos um Estado que reconhece de que a nossa população conduz aqui um viés religioso. Sim. Então, em primeiro patamar, é isso. Segundo patamar, então, desse Estado laico que ele tem de respeitar as demais religiões. Segundo patamar, ele não pode atuar para necessariamente quebrar os credos religiosos, quebrar os cultos e liturgias. Então, é inclusive também outra proteção constitucional que se dá quanto aos locais de cultos, quanto aos locais de liturgias. Então, a igreja que você frequenta... Independentemente da religião. Independente da religião. Na verdade, acho que é melhor a gente ampliar, né? Só a igreja não. Qualquer local religioso que você frequenta. Templo, seja como for, ele está protegido constitucionalmente, uma proteção que é muito exaltada, que é muito forte. Tivemos aí, durante a pandemia, um problema gigantesco gerado por uma situação de exceção e, por exemplo, o fechamento de alguns templos, alguns locais de culto. Mas a regra geral, e é colocada assim, um governante ele não pode se colocar aqui contra essa liberdade. E digo mais, só uma nova Constituição e olhe lá. Porque, de certa maneira, essa proteção constitucional que temos desde 1988, ela provavelmente vai nos conduzir aqui nas próximas Constituições. Então, de certa maneira, por que a religião é tão importante e o Estado concebe essa importância? Professor, isso quer dizer que o Estado... Aqui não há uma quebra, uma pergunta muito comum em sala de aula. Professor, não há uma quebra aqui do Estado laico? Pelo contrário. É meramente o Estado dizendo, eu não tenho religião, mas todas as religiões serão respeitadas. Um exemplo, outro, professor, se dá quanto a determinadas matrículas dentro da rede pública de ensino quanto ao ensino religioso. Hoje o Supremo Tribunal Federal faz uma defesa da matrícula facultativa de ensino religioso dentro do ensino público. Então, aquele ensino que é pago pelo cidadão,
a pessoa tem a possibilidade de escolher ali Se o filho vai ou se não. o filho ou não vai exercer aquela determinada matrícula em um ensino religioso. E aí poderia para muita gente pensar assim, poxa, mas o Estado não é laico? Sim, mas ele protege que as pessoas possam exercer essa liberdade religiosa e isso é protegido constitucionalmente. Beleza, nós vamos para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta para o quarto bloco do nosso programa de hoje. Não sai daí. A realização de um sonho começa por cada um de nós acreditar que esse sonho é possível. Acreditar que a capacidade de transformar a vida e crescer só depende de nós, das nossas escolhas. Ao saber escolher, quem se transforma é você. E a educação é a escolha mais importante de todas. É a escolha que pode transformar nossas vidas. Vestibular Unificado Finca e Metropolitana 2023.2. A transformação que você precisa começa agora. Inscrições vestefinca2023.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos para o quarto bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando o Dr. Ítalo Hardman, que é advogado e professor do curso de Direito aqui da Faculdade Metropolitana. A gente está falando aqui sobre o Dia da Liberdade de Pensamento, voltado também, que de forma intrínseca se tocam sempre ali, a liberdade de expressão. A gente abordou a liberdade de expressão dentro de um viés político, dentro de um viés ideológico, e a gente está aqui abordando aqui na parte religiosa. No bloco anterior, ele apresentou aqui o contexto, onde está legalmente amparado, a ideia do Estado laico, quando fere, quando não fere, o que a gente vê, o que a gente não vê, e aí vem algumas perguntas. A minha primeira pergunta é voltada. A gente vê que na Constituição Federal consta que o Estado é laico. Ah, mas eu sou o governador desse Estado e eu quero, junto com meus deputados, colocar que o nosso Estado é religioso católico. Pode? Aí é que tá. Nós temos um Estado federado, então também é a outra estrutura que é protegida constitucionalmente, protegida de uma forma muito pesada, que Sim. é dentro das chamadas cláusulas pétreas, é a forma federativa de Estado. Então, a nossa federação, ela leva em conta, acima de tudo, de que os estados eles têm autonomia, mas no final das contas eles devem aqui uma certa observância à Constituição Federal de 1988. Então, os estados eles podem até atuar nas suas minúcias dentro das constituições estaduais, mas não quebrar com aquela estrutura colocada pela Constituição Federal. Então, se o governador do estado aí está com a vontade de exercer essa tamanha autonomia, poderíamos aqui observar uma quebra com a Constituição Federal e a quebra à forma federativa de estado. Inclusive, pode gerar a consequência de que a gente também viu recentemente, que é a chamada intervenção federal. Sim. Então, a União intervém em determinado estado para ali a volta à normalidade. Então, um estado que ele pretende quebrar com essa estrutura constitucional, ele pode ali terminar por entrar nesse problema que é a quebra contra a forma federativa protegida constitucionalmente. Aí a gente entra em outro ponto. Beleza, ele não conseguiu transformar como lei, mas ele sempre coloca o Deus, ele é católico, eu sempre coloco o meu Deus católico dentro da minha fala, dentro daquilo que eu mesmo exercendo o cargo de governador. E alguém se incomoda, fala que ele não deveria fazer isso. É possível que essa pessoa que não acredita, que não aceita, fazer com que ele tire isso da sua fala? A liberdade de expressão de um agente político, digamos,
todos nós temos liberdade de expressão. Sim. Mas alguns agentes têm uma liberdade de expressão especial. Uma das classes é justamente dos agentes políticos. Por quê? O agente político, o que eu quero dizer? O deputado federal, o deputado estadual, o senador, o presidente da república, o governador, todos fazem parte dessa grande base que é a noção de agentes políticos. Eles têm uma liberdade de expressão um pouco mais forte, porque normalmente eles estão defendendo não só a posição deles, mas também defendendo a posição do seu eleitorado. Dos que ele representa, né? Que eles estão representando. Por exemplo, existe a imunidade material, chamada imunidade material de palavras e opiniões dentro das casas legislativas, especialmente olhando para o Congresso Nacional. Então, a partir do momento que um agente político exerce a sua liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal, tivemos um caso recente, eu acho que eu não preciso nominar, mas tivemos um caso recente que isso foi colocado em debate, mas, regra geral, a posição do Supremo Tribunal Federal é quanto a essa maior força ao que é colocado pelo agente político. Regra geral, se há uma defesa das suas posições, da posição do seu eleitorado, especialmente dentro da Casa Legislativa, isso está imune, quanto, por exemplo, a uma situação de reparação civil, uma situação envolvendo o próprio crime de injúria, difamação, calúnia. Então, de certa maneira, há essa proteção. O limite que o Supremo Tribunal Federal recentemente colocou em relação ao Estado Democrático de Direito. Então, quando o parlamentar ele se utiliza da sua liberdade de expressão para tentar ir contra a própria democracia, para o Supremo Tribunal Federal, uma posição do Supremo, ele vai contra essa base e ele ali extrapola da sua imunidade. E aí caberia a repressão estatal. Entendi. Isso. Bacana. Bom, tenho certeza que se a gente for brincar aqui, a gente tem mais 1 milhão de perguntas para fazer, mas a gente está encerrando aqui o nosso programa de hoje. Então, para você, doutor, eu queria que o senhor, já que o nosso programa se chama Sala de Opinião, olhasse para aquela câmera ali e falasse liberdade de expressão, quando usar, quando não usar, dentro da sua opinião. Primeiro de tudo, lembre-se de que uma coisa que eu estava falando no comecinho, a sua liberdade de expressão ela é protegida constitucionalmente, ela é uma proteção, acima de tudo, contra a atuação do Estado, mas também, hoje, dadas as redes sociais, ela é uma proteção colocada para que você se utilize sempre que a sua honra, que a sua imagem, sua privacidade for quebrada. Então, não pense 2 vezes antes de se utilizar da sua liberdade de expressão, desde que, dados os limites para que não exista aqui um crime, não exista um discurso de ódio e para que possamos, acima de tudo, falando daquele viés filosófico, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, doutor Ítalo Hardman, parabéns pela sua participação aqui hoje. Obrigado, professor. Antes de parabenizar, antes de agradecer, a gente primeiro parabeniza, acho que de forma muito clara, de forma bem ampla, o senhor conseguiu mostrar suas ideias. Todo meu agradecimento. Jogou bastante trem, agradeço a sua participação aqui hoje, sabe que aqui é um espaço sempre aberto para o senhor vir aqui, mostrar para a sociedade um pouco da sua opinião, que é tão válida e tão gigante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, e contem comigo. Precisando, estamos aqui. Já deixei alguns temas aí para a gente debater posteriormente. Já de brincar, né? Bom, encerro o programa de hoje convocando você para participar e expor a sua ideia para a gente. Entre lá nas nossas redes sociais, TV Porto Velho no Instagram, no Facebook, também lá no YouTube a gente está por lá. Converse com a gente, fale o que você quer ver aqui no nosso programa e saiba que a sua opinião é sempre válida para a gente. Agora, pensando dentro da minha ideologia, vou utilizar a minha liberdade de expressão, na verdade, né? Que eu tenho uma frase bem antiga que eu uso desde quando eu comecei minha carreira como docente, que é aquela de que se você quiser que sua vida mude, estude. Então nós temos aí uma super profissão que é o advogado, aquele curso de direito que você tão pensa e ser formado por pessoas monstras desse jeito, no sentido positivo da palavra, né? Utilizado como adjetivo. Temos aí nossos vestibulares estão abertos aqui, tanto da Faculdade Metropolitana, também como do Centro Universitário Paraíso Carvalho. Entre em contato com um dos nossos consultores, 3217-8947, e venha fazer parte do nosso time para que a sua vida mude. Como a nossa campanha já coloca, transformação é a palavra de hoje. Convido você para o nosso próximo episódio e até lá.
Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. A realização de um sonho começa por cada um de nós acreditar que esse sonho é possível. Acreditar que a capacidade de transformar a vida e crescer só depende de nós, das nossas escolhas. Ao saber escolher, quem se transforma é você. E a educação é a escolha mais importante de todas. É a escolha que pode transformar nossas vidas. Vestibular Unificado Finca e Metropolitana 2023.2. A transformação que você precisa começa agora. Inscrições vestefinca2023.com.br